Quem se explica demais entrega todo o seu poder. Essa frase não é apenas uma provocação. É uma verdade brutal que a maioria das pessoas descobre tarde demais, depois de anos se justificando para quem nunca mereceu uma única palavra. Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te acusa de algo? Aquela urgência desesperada de provar que não é bem assim, de listar argumentos, de mostrar suas intenções? Esse reflexo automático, essa necessidade de se defender imediatamente, é exatamente o que te coloca em posição de fraqueza. E o pior, quem te acusou sabe disso. Eles contam com sua fragilidade emocional para manter controle sobre você. Maquiavel observou isso há séculos nos bastidores do poder. Líderes que se justificavam perdiam respeito instantaneamente, enquanto aqueles que respondiam com silêncio calculado mantinham autoridade intacta. Ele não estava falando de arrogância ou desrespeito, estava revelando uma mecânica psicológica invisível que governa todas as interações humanas. Quando você se explica sem que ninguém tenha direito real de cobrar explicações, você valida a acusação como legítima e se transforma em devedor emocional. A outra pessoa não queria informações, ela queria te ver se contorcer, perder a compostura, entregar o controle da situação de bandeja. Nos próximos minutos, você vai aprender a técnica maquiavélica que inverte essa dinâmica de poder em segundos. Não estou falando de truques superficiais ou frases prontas que soam artificiais. Estou falando de uma mudança estrutural na forma como você responde a críticas, acusações e provocações. Você vai entender quando o silêncio vale infinitamente mais que 1000 palavras, como responder sem se defender, e por que pessoas que se explicam compulsivamente perdem credibilidade e controle social. Essa transformação é profundamente prática. Você sairá capaz de manter a autoridade, mesmo sob pressão intensa, sem cair na armadilha emocional da justificativa desesperada. Se você já se sentiu pressionado a se defender quando alguém te questionou injustamente, se já percebeu que quanto mais você explica, menos as pessoas te respeitam, fica comigo até o final, porque o que você está prestes a aprender vai mudar completamente a maneira como você se posiciona no mundo. E mais importante, vai te devolver o poder que você vem entregando gratuitamente para quem nunca mereceu. A maioria das pessoas vive sob uma ilusão perigosa. Acredita que precisa se justificar sempre que é questionada. Essa crença está tão enraizada que parece natural, quase instintiva. Quando alguém lança uma acusação ou crítica, a reação imediata é entrar em modo defensivo, explicar-se, detalhar intenções, provar inocência ponto por ponto. Mas essa urgência de se justificar é exatamente o que o acusador deseja. Ele não está buscando a verdade. Ele está testando quanto controle tem sobre você, medindo sua fragilidade emocional, confirmando que sua aprovação é necessária para que você se sinta validado. E você, ao se explicar desesperadamente, confirma essa hipótese. O custo emocional dessa dinâmica é brutal. Você vive em estado de ansiedade constante, sempre antecipando julgamentos, sempre preparando defesas mentais para acusações que ainda nem aconteceram. A sensação de estar permanentemente sendo avaliado te consome por dentro. Você começa a medir cada palavra, cada gesto, cada decisão pelo filtro do que os outros vão pensar. E aí mora o veneno. Quanto mais você se explica, mais você alimenta a percepção de que precisa da aprovação alheia para existir. Sua identidade deixa de ser sua e passa a ser construída pelos olhares e opiniões de quem está ao seu redor. O erro não está na verdade do que você diz. Suas justificativas podem ser completamente válidas, seus argumentos podem ser irrefutáveis, mas a postura que você assume ao se explicar sabota qualquer credibilidade que suas palavras poderiam ter. Pessoas de poder raramente se explicam, porque sabem algo que a maioria ignora. Quem controla o silêncio, controla o jogo. Maquiavel viu isso nas cortes renascentistas, onde um olhar calmo valia mais que uma hora de argumentação. Aqueles que respondiam com calma calculada, ou simplesmente não respondiam, eram os que ditavam as regras invisíveis das interações. Esse vídeo existe para quebrar o reflexo autodestrutivo de se defender quando você não deve nada a ninguém. Porque a verdade incômoda é esta: a maior parte das acusações que você recebe não merece resposta. São testes psicológicos disfarçados de preocupação, provocações travestidas de questionamentos legítimos. E cada vez que você morde a isca, cada vez que entra no jogo de provar sua inocência, você fortalece o poder do acusador e enfraquece o seu próprio. Quando você se explica sem ser solicitado formalmente, você valida a acusação e se coloca em posição de devedor emocional. Pense nisso por um momento. Por que alguém que está confiante em suas ações
Sentiria necessidade de justificá-las a cada questionamento. A própria urgência em se defender comunica insegurança, como se você precisasse de permissão externa para existir da forma que existe. Essa é a armadilha da justificativa. Não importa quão eloquente seja sua defesa. Não importa quantos fatos você apresente. O simples ato de se explicar já transmite a mensagem errada. Você está dizendo, sem palavras, que a opinião do acusador importa mais que sua própria convicção. E uma vez que você assume essa postura, o jogo já está perdido. A ação prática aqui é simples, mas exige disciplina. Identifique se a crítica vem de alguém com autoridade real sobre você ou apenas de alguém provocando reação. Seu chefe direto questionando uma decisão profissional? Isso merece atenção e resposta estruturada. Um colega insinuando algo sobre seu caráter no corredor? Isso é teste de poder. Não busca por informação. A diferença está na intenção. Críticas construtivas vêm acompanhadas de contexto específico e abertura para diálogo. Ataques vêm carregados de insinuações vagas, tom acusatório e expectativa de que você se desestabilize. Aprenda a distinguir. Sua energia é finita. Gaste-a apenas com quem realmente importa. Imagine um colega insinuando que você não trabalha o suficiente. Ele não apresenta dados, não menciona projetos específicos, apenas solta a frase no ar e espera sua reação. Se você começa a listar tudo o que fez na última semana, todos os projetos que entregou, todas as horas extras que trabalhou, você já perdeu. Ele não queria informações sobre sua produtividade. Ele queria te ver se contorcer. Queria medir quanto poder tem sobre seu estado emocional. Queria confirmar que sua aprovação é necessária para que você se sinta competente. E você, ao se explicar, entregou exatamente o que ele buscava. Quem acusa está testando quanto controle tem sobre você. Essa é a verdade que ninguém te conta. A acusação não é sobre você. É sobre dominação psicológica disfarçada de preocupação ou questionamento legítimo. E o momento em que você entende isso, o momento em que você reconhece o jogo real sendo jogado, é o momento em que você para de ser peça e se torna jogador. Porque agora você sabe, não responder também é uma resposta. E muitas vezes é a mais poderosa de todas. Maquiavel ensinou que o silêncio não é passividade. É uma arma psicológica que força o acusador a preencher o vazio com suas próprias inseguranças. Enquanto a maioria das pessoas teme o silêncio como se fosse admissão de culpa, aqueles que entendem poder sabem que é exatamente o oposto. O silêncio estratégico comunica confiança absoluta, como se a acusação fosse tão irrelevante que nem merece o esforço de uma resposta elaborada. Ele inverte a pressão. De repente, não é mais você quem precisa se justificar, é o acusador quem precisa sustentar sua própria alegação no vazio desconfortável que você criou. E a maioria não consegue. Eles preenchem o silêncio com mais acusações, cada vez mais fracas, cada vez mais desesperadas, até que a fragilidade do argumento inicial fica exposta para todos verem. A ação prática é poderosa na sua simplicidade. Quando criticado, faça uma pausa de 3 a 5 segundos antes de responder. Observe a linguagem corporal do outro se desestabilizar. Essa pausa não é hesitação, é controle deliberado. Você respira calmamente, mantém contato visual neutro, relaxa os ombros. Esses segundos parecem uma eternidade para o acusador, porque ele esperava a reação imediata. Ele esperava te ver se defender, se agitar, perder compostura. Em vez disso, você permanece impassível, processando a situação com calma irritante. Essa pausa comunica algo devastador, que a acusação não te abalou minimamente, que você está avaliando se ela sequer merece seu tempo. O poder mudou de lado, sem que você tenha dito uma única palavra. Numa reunião, alguém questiona sua decisão agressivamente, com tom acusatório e insinuações sobre sua competência. Todos os olhos se voltam para você. O instinto grita: rebata, prove que ele está errado, defenda-se imediatamente. Mas em vez disso, você respira fundo. 3 segundos. Você sorri levemente, quase imperceptivelmente, como se tivesse ouvido algo curioso, mas irrelevante. Depois, 4 segundos. Você mantém o olhar calmo, neutro, quase entediado. 5 segundos. O silêncio pesa sobre a sala, mas não sobre você. Pesa sobre ele. Ele começa a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Tenta sustentar o olhar, mas desvia. O ataque perdeu força antes mesmo de você abrir a boca. Silêncio comunica confiança. Pressa comunica culpa. Grave isso. Quando você se apressa em se defender, você transmite medo de que a acusação possa ser verdadeira. Quando você responde com calma calculada, ou simplesmente não responde, você comunica que está tão seguro da sua posição
que a opinião alheia é irrelevante. Não é arrogância. É clareza sobre quem você é e quanto poder você está disposto a entregar. Se isso faz sentido para você, comenta aí. Eu escolho a clareza. Maquiavel nunca negava acusações diretamente. Ele redirecionava a conversa, fazendo perguntas que colocavam o acusador em xeque. Essa é uma das táticas mais elegantes e devastadoras do arsenal maquiavélico. Em vez de entrar no jogo de defesa, onde você está constantemente reagindo e justificando, você muda o eixo da conversa completamente. Você transforma o acusador em réu. De repente, não é mais sobre você provar sua inocência. É sobre ele provar a validade da acusação. E aqui está o segredo. A maioria das acusações não tem fundamento sólido. São baseadas em impressões vagas, suposições não verificadas, ou simplesmente má-fé disfarçada de preocupação. Quando você força o acusador a articular especificamente o que está dizendo, a estrutura frágil da acusação desmorona sozinha. A ação prática é responder com uma pergunta calma e direta. Por que você acha isso? Ou, qual é exatamente sua preocupação? Essas perguntas não são defensivas. Você não está se justificando, não está negando, não está atacando de volta. Você está simplesmente pedindo clareza. Mas o efeito psicológico é profundo. Agora o acusador precisa sustentar sua própria alegação com argumentos concretos. E na maioria dos casos, ele não tem esses argumentos. Ele tem impressões, sentimentos, insinuações, nada sólido. A pergunta expõe isso sem que você precise dizer diretamente que ele está errado. O acusador se desacredita sozinho tentando justificar o injustificável. Alguém diz que você é arrogante. O impulso natural seria responder: eu não sou arrogante. Eu só tenho confiança no meu trabalho. Mas essa resposta já te coloca em posição defensiva. Já valida a acusação como algo que precisa ser refutado. Em vez disso, você responde com calma. O que exatamente te fez pensar isso? Agora ele precisa articular. E o que geralmente acontece? Ele gagueja. É que você sempre... Bem, você parece... Ele não consegue apontar um comportamento específico, uma fala concreta, um exemplo real. Porque a acusação não era baseada em fatos, era baseada em percepção distorcida, ou simplesmente tentativa de te desestabilizar. Você venceu sem se defender. Quem faz a pergunta controla a conversa. Isso é poder puro. Enquanto o outro está tentando justificar a acusação que ele mesmo fez, você está observando, analisando, mantendo o controle total da dinâmica. Você não está reagindo emocionalmente, você está conduzindo estrategicamente. E o mais importante, você fez isso sem arrogância, sem agressividade, sem perder a compostura. Apenas uma pergunta simples, feita no tom certo, no momento certo, com a pausa certa antes dela. Maquiavel sorriria. Nem toda crítica merece resposta. Essa é uma distinção que separa pessoas de poder de pessoas constantemente à mercê da opinião alheia. Críticas construtivas vêm com intenção genuína de ajudar. São específicas, baseadas em fatos, acompanhadas de contexto claro e oferecidas por alguém que tem interesse real no seu crescimento. Ataques, por outro lado, vêm para desestabilizar. São vagos, carregados de insinuações, envolvidos em tom emocional manipulador e lançados por pessoas que não têm autoridade real sobre você, nem investimento genuíno no seu desenvolvimento. Aprender a distinguir esses dois tipos é fundamental, porque responder a tudo, dar atenção a toda provocação, é desperdiçar energia preciosa com quem nunca mereceu um segundo do seu tempo. A ação prática é uma pergunta interna que você deve fazer sempre que receber uma crítica. Essa pessoa quer minha melhora ou minha submissão? A resposta vem rápido quando você observa o contexto. Se for melhora, haverá especificidade, haverá abertura para diálogo, haverá respeito na forma como a crítica é apresentada. Se for submissão, haverá generalidades, haverá tom acusatório, haverá expectativa de que você se humilhe justificando. E quando você identifica que é a segunda opção, a resposta correta é indiferença educada, ou simplesmente ignorar. Não é grosseria, é proteção da sua energia e do seu poder pessoal. Você não tem obrigação de alimentar jogos psicológicos de quem nunca teve real preocupação com você. Seu chefe aponta um erro específico num relatório e sugere uma forma de corrigir. Ele menciona qual seção está problemática, explica por que aquilo pode gerar confusão e oferece uma alternativa concreta. Isso é crítica construtiva. Você agradece, processa, ajusta. Agora imagine um conhecido fazendo insinuações vagas sobre seu caráter numa conversa casual. Você sempre foi meio, sei lá, difícil de confiar, sabe? Não há exemplo concreto. Não há contexto específico.
Não há interesse real em diálogo. Isso é ataque disfarçado de observação. E não merece nem seu tempo. Muito menos sua energia emocional tentando provar que você é confiável. Ignore ou responda com um "entendo" indiferente e mude de assunto. Gaste energia apenas com quem realmente importa. Essa frase precisa se tornar um filtro automático na sua mente. Você tem recursos limitados. Atenção, tempo, paciência, energia emocional. Cada vez que você se justifica para alguém que não tem direito real de cobrar explicações, você está roubando esses recursos de quem realmente merece. Você está escolhendo alimentar o ego de provocadores, em vez de investir em relações e projetos que realmente constroem algo. Isso não é sabedoria abstrata, é estratégia de sobrevivência psicológica num mundo onde todo mundo tem opinião sobre você. Em vez de se defender, reflita a acusação de volta ao acusador, expondo a motivação por trás dela. Essa é a técnica do espelho, uma das manobras mais sutis e poderosas do repertório maquiavélico. A ideia é simples, mas devastadora. Você não nega a acusação, não se justifica, não ataca de volta. Você apenas devolve a questão para o acusador de forma que ele precise examinar suas próprias motivações. É como segurar um espelho na frente de alguém que estava apontando o dedo. De repente, ele se vê refletido, exposto, vulnerável, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. Elas esperavam que você se defendesse, não que você as fizesse questionar por que estão acusando em primeiro lugar. A ação prática é usar frases como: interessante que você mencione isso. O que te levou a essa conclusão? Ou, você costuma pensar assim sobre as pessoas? Perceba a elegância dessas perguntas. Elas não são agressivas, não são defensivas, são curiosas, quase clínicas. Você está genuinamente perguntando, ou pelo menos parece estar, mas o efeito psicológico é profundo. O acusador agora precisa revelar o processo mental que o levou àquela acusação. E quando as pessoas precisam articular suas motivações em voz alta, elas frequentemente percebem, ou expõem para os outros, que a base é frágil, emocional, injusta. A técnica do espelho transforma a acusação em autoexposição, sem que você precise dizer diretamente que o outro está errado. Alguém diz que você é egoísta. O impulso seria rebater: eu não sou egoísta. Olha tudo que eu faço pelos outros. Mas isso é defesa desesperada. Em vez disso, você responde calmamente: curioso você dizer isso. Você se sente negligenciado de alguma forma? A conversa muda completamente de foco. Agora não é mais sobre você ser ou não egoísta. É sobre o que está acontecendo na cabeça dele. Quais necessidades dele não estão sendo atendidas? Quais expectativas não comunicadas ele tinha? E frequentemente, o que se revela é que a acusação nunca foi sobre você. Era sobre ele projetando suas próprias inseguranças, ou tentando manipular você para que atendesse demandas que ele nunca teve coragem de expressar diretamente. Espelhar é desmontar sem atacar. Você mantém compostura total, tom neutro, até uma certa gentileza na forma como pergunta, mas o resultado é cirúrgico. O acusador se vê obrigado a enfrentar a própria sombra, a reconhecer que a acusação diz mais sobre ele do que sobre você. E você fez isso sem arrogância, sem agressividade, sem perder a posição de poder. Na verdade, você a fortaleceu. Porque enquanto ele se explica, se justifica, tenta articular motivações confusas, você permanece sereno, observando, controlando. Maquiavel aprovaria. A maior vitória maquiavélica é manter a calma quando o outro espera que você perca a compostura. Porque no fundo, a maioria das acusações e provocações tem um objetivo oculto: fazer você explodir, te tirar do eixo, te fazer perder o controle emocional. Quando isso acontece, quando você grita, se agita, perde a paciência, o acusador vence, independentemente da verdade factual. Sua perda de controle se torna a prova de que você é exatamente o que ele disse: descontrolado, inseguro, fraco. Mas quando você permanece impassível, quando sua serenidade resiste a todas as provocações, você desacredita qualquer narrativa negativa sobre você. Sua calma se torna a evidência silenciosa de força interior, de maturidade emocional, de poder real. A ação prática exige disciplina física e mental. Respire fundo, relaxe os ombros, mantenha contato visual neutro. Sua serenidade é a derrota do acusador. Isso não é fingimento. É controle consciente do seu estado interno. Quando alguém te ataca, seu corpo quer reagir. Músculos tensos, respiração acelerada, voz elevada. Reconheça esses sinais e faça o oposto deliberadamente. Inspire lentamente pelo nariz, conte até 4. Expire pela boca, solte a tensão dos ombros. Mantenha as mãos relaxadas, não cerradas. Seu corpo envia sinais para sua mente.
Se você controla o corpo, você controla a emoção, e quando você controla a emoção, você controla a situação inteira. Durante uma discussão acalorada, todos esperam que você exploda. O tom foi subindo, as acusações foram ficando mais pesadas, a pressão foi aumentando. Todos na sala estão esperando o momento em que você vai perder a paciência e confirmar que é exatamente o que estão dizendo sobre você. Mas você não dá esse presente para eles. Você permanece impassível, quase entediado. Sua voz continua calma. Seu olhar continua neutro. Você pode até sorrir levemente, como se estivesse observando uma criança fazendo birra. Essa calma não é passividade, é demonstração de poder absoluto. Você está dizendo sem palavras. Você pode gritar o quanto quiser. Isso não me afeta. E sua serenidade desacredita qualquer acusação de descontrole melhor do que 1000 argumentos verbais poderiam fazer. Quem perde o controle, perde o respeito. Essa é uma verdade implacável das interações humanas. Não importa quão certo você esteja. Não importa quão injusta seja a acusação, no momento em que você perde a compostura, você entrega a vitória moral para o outro lado. Porque as pessoas não avaliam quem tem razão baseado em fatos. Elas avaliam baseado em quem manteve dignidade sob pressão. Controle emocional não é fraqueza disfarçada, é a forma mais pura de força. E quando você domina isso, quando você consegue permanecer sereno em meio ao caos, você se torna praticamente invencível em qualquer conflito interpessoal. Se você decidir responder, não se defenda, redefina a situação nos seus termos, sem suplicar por validação. Há momentos em que o silêncio não é a melhor estratégia, momentos em que uma resposta é necessária, mas mesmo nesses casos, a forma como você responde determina tudo. Defender-se é assumir que a acusação tem mérito e que você precisa provar o contrário. Redefinir é recusar completamente os termos da acusação e estabelecer sua própria narrativa. Você não está pedindo permissão para ser quem você é. Você está simplesmente afirmando sua posição, seus valores, suas escolhas e deixando claro que eles não estão em negociação. Essa mudança sutil de postura transforma completamente a dinâmica de poder. A ação prática é usar frases afirmativas que não imploram aprovação. Minha posição é clara, ou ajo de acordo com meus valores. E isso não muda. Perceba que essas frases não tentam convencer ninguém de nada. Elas não apresentam argumentos, não listam evidências, não suplicam compreensão. Elas apenas afirmam. E a afirmação vinda de lugar de convicção genuína é imbatível. Você não está no tribunal defendendo sua inocência. Você está estabelecendo os limites do que é negociável na sua vida. E spoiler, sua essência, seus princípios, sua forma de existir não estão nessa lista de coisas negociáveis. Quando você fala dessa posição, as pessoas sentem a diferença. Elas percebem que não há espaço para manipulação ali. Após ser acusado de ser frio, você não nega nem explica. Você não diz, não, eu não sou frio, é que eu só não demonstro muito, mas por dentro eu sinto muito. Essa é defesa patética que valida a acusação. Em vez disso, você responde com clareza cortante. Prefiro ser claro a ser conveniente. Se isso incomoda, é um problema de expectativa, não de caráter. Pronto, você não negou ser frio, mas redefiniu completamente o que isso significa. Você transformou uma suposta falha em escolha deliberada baseada em valores. E mais, você colocou o desconforto do outro como responsabilidade dele, não sua. Ele esperava por algo que você nunca prometeu. O problema está nas expectativas não comunicadas dele, não na sua forma de ser. Defina-se antes que outros o definam. Essa é uma das regras mais importantes de poder pessoal. Se você não estabelece claramente quem você é, o que você representa, quais são seus limites, outras pessoas vão fazer isso por você. E elas vão te definir de formas que servem aos interesses delas, não aos seus. Quando você redefine situações nos seus termos, quando você afirma sua identidade sem pedir validação, você se torna autor da sua própria narrativa. E uma vez que você domina sua narrativa, acusações externas perdem completamente o poder. Elas se chocam contra a solidez de quem você decidiu ser e simplesmente ricocheteiam, inofensivas. Você está numa sala de reunião. A apresentação estava fluindo bem, até que um colega, visivelmente irritado, interrompe você no meio de uma frase. O tom dele é agressivo, cortante, projetado para constranger na frente de todos. Ele diz: você sempre ignora a opinião dos outros. Isso é arrogância pura. A sala congela. Todos os olhos se voltam para você. O silêncio é denso, carregado de expectativa. E nesse momento, seu instinto grita dentro da sua cabeça: defenda-se. Explique. Prove que não é arrogante. Liste todas as vezes que você ouviu opiniões.
Mostre que você não é o que ele está dizendo. Seu coração acelera, suas mãos querem gesticular, sua boca quer se abrir imediatamente e despejar justificativas. Mas então você lembra de Maquiavel, você lembra de tudo que acabou de aprender. Você faz uma pausa, 3 segundos completos. Você não fala, não gesticula, não desvia o olhar. Você apenas respira. Uma inspiração lenta, controlada. Sente o ar entrando. Sente seus ombros relaxando deliberadamente. Você mantém contato visual direto com ele, mas seu olhar não é agressivo, é neutro, quase curioso. Como se você tivesse acabado de ouvir algo interessante, mas não necessariamente relevante. Esses 3 segundos parecem uma eternidade para ele. Ele esperava a reação imediata. Esperava te ver se contorcer, se defender, perder compostura. Mas você permanece completamente impassível, sereno, quase como se estivesse avaliando se a acusação sequer merece seu tempo e energia. Então você fala. Sua voz é calma, firme, sem traço de defensividade ou agressividade. Você pergunta apenas: o que te fez pensar isso? 4 palavras, nada mais. Silêncio novamente. Mas agora o silêncio pesa sobre ele, não sobre você. Ele hesita, abre a boca, fecha. Não esperava ter que justificar a acusação. Esperava que você entrasse em modo defesa automática. Ele gagueja. É que você nunca, bem, você sabe, não consegue articular um exemplo concreto, um momento específico, uma evidência real, porque a acusação não era baseada em fatos. Era teste de poder disfarçado de preocupação. Era tentativa de te desestabilizar publicamente. E você não mordeu a isca. Você não responde ao gaguejar dele. Apenas ergue uma sobrancelha, levemente, quase imperceptivelmente. Mantém o olhar neutro por mais 2 segundos. Então você volta calmamente para sua apresentação, como se aquela interrupção tivesse sido um pequeno ruído irrelevante. Ele desvia o olhar, claramente desconfortável. A sala inteira percebeu. Ele atacou sem fundamento. E você expôs isso sem dizer uma única palavra agressiva. Você venceu sem se defender. Você manteve autoridade, dignidade e controle total da situação. E todos ali aprenderam algo sobre você naquele momento. Que você não é alguém que se dobra sob pressão. Que não é alguém que implora por aprovação. Maquiavel estaria orgulhoso. Tudo que você acabou de ver não é teoria abstrata. É mecânica de poder que funciona porque entende a natureza humana no seu nível mais profundo. A maioria das pessoas vive reagindo, defendendo-se, justificando-se, sempre à mercê do próximo julgamento, da próxima acusação, da próxima provocação. Elas acreditam que precisam da aprovação constante dos outros para validar sua existência. Mas você agora sabe diferente. Você sabe que quem se explica demais entrega todo o seu poder. Você sabe que silêncio estratégico destrói qualquer acusação melhor que 1000 argumentos. Você sabe que a pergunta certa no momento certo inverte completamente a dinâmica de controle. E mais importante, você sabe que sua serenidade sob pressão é a prova mais devastadora de força interior que você pode oferecer. Antes, você provavelmente se sentia pressionado a justificar cada decisão, cada comportamento, cada escolha. Vivia antecipando julgamentos, preparando defesas mentais, carregando o peso da opinião alheia como se fosse sua responsabilidade fazer todos entenderem e aprovarem quem você é. Isso te consumia por dentro. A ansiedade constante, a sensação de nunca ser suficiente, o medo de ser mal interpretado. Mas agora, você entende o contraste. Depois de aplicar essas técnicas maquiavélicas, você não carrega mais esse peso. Você sabe exatamente quando uma crítica merece atenção e quando é apenas tentativa de manipulação. Você sabe que não deve explicações a quem não tem autoridade real sobre você. E essa clareza liberta de uma forma que transforma completamente como você se move pelo mundo. A transformação não é sobre se tornar arrogante, insensível ou desconectado. É sobre recuperar o poder que você vinha entregando gratuitamente para quem nunca mereceu. É sobre entender que sua energia, sua atenção, sua paz mental são recursos preciosos que precisam ser protegidos. É sobre reconhecer que existem pessoas genuinamente preocupadas com seu crescimento, e essas merecem sua abertura e vulnerabilidade. Mas também existem pessoas que só querem testar quanto controle tem sobre você, e essas merecem apenas sua indiferença serena. Saber distinguir entre esses 2 tipos é sabedoria. Agir de acordo com essa distinção é poder, e você agora tem ambos. Recapitulando brevemente o que você aprendeu aqui. Quem se explica demais, valida a acusação e se coloca em posição de fraqueza. O silêncio estratégico comunica confiança absoluta e força o acusador a preencher o vazio com suas próprias inseguranças. Perguntas calmas e diretas
invertem o jogo, colocando o acusador na posição de ter que justificar suas próprias alegações. Nem toda crítica merece resposta. Gaste energia apenas com quem realmente importa. A técnica do espelho expõe motivações ocultas, sem que você precise atacar. Manter controle emocional sob pressão é a vitória mais devastadora. E quando você decide responder, redefina a situação nos seus termos, nunca implorando validação. Essas não são apenas táticas, são princípios de como pessoas de verdadeiro poder se movem pelo mundo. E agora, esses princípios são seus. A promessa que fiz no início foi que você sairia daqui capaz de neutralizar críticas sem se justificar, usando técnica maquiavélica que inverte dinâmica de poder. Essa promessa foi cumprida. Você agora tem o mapa completo. Quando usar silêncio, quando fazer perguntas, quando ignorar completamente, quando redefinir nos seus termos. Você entende que a urgência de se defender é a armadilha psicológica projetada para te enfraquecer. E você sabe que sua serenidade, sua clareza, sua recusa em jogar jogos de poder alheios são as maiores demonstrações de força que você pode oferecer. Da próxima vez que alguém te acusar injustamente, você não vai sentir aquele aperto no peito, aquela urgência desesperada de se explicar. Você vai respirar fundo, fazer uma pausa estratégica e responder, ou não responder, exatamente nos seus termos. Se isso falou com você, se você reconheceu quantas vezes já entregou seu poder tentando se justificar para quem nunca mereceu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque essa mensagem liberta. Ela quebra anos de condicionamento social que ensinou você a implorar por aprovação constante. E quando mais pessoas entendem isso, quando mais pessoas param de se curvar sob o peso de acusações injustas, o mundo se torna um lugar onde poder pessoal é respeitado, onde limites são honrados, onde você não precisa ser agressivo para ser forte, apenas precisa ser claro sobre quem você é e quanto controle você está disposto a entregar. Comente aí, eu escolho agir com clareza.